Meu nome é Gabriel, sou estudante de arquitetura e vim tratar a respeito das fotografias. A fotografia é uma das formas de comunicação mais apreciadas pela sociedade. Para alguns, até mesmo ela é considerada como uma forma de arte e de expressão. Seja como for, a fotografia passou por muitas mudanças e processos que aprimoraram esta prática desde seu começo. A fotografia provou ser um dos maiores e mais importantes inventos da história, dando a nós um novo meio de nos recordarmos dos nossos acontecimentos de nossas vidas. Mais que isso, a fotografia demonstra ser um forte aliado no nosso desenvolvimento. No entanto, a sensibilidade do fotógrafo continua sendo o fator mais importante para que ele capture o momento perfeito e eternize em uma foto. Palavra de origem grega que significa desenhar com luz e contraste. Fotografia é a técnica de gravação por meios mecânicos e químicos ou digitais de uma imagem sobre uma camada de material sensível à exposição luminosa, o suporte. Desde o seu surgimento em 1826, as minicâmeras embutidas em celulares evoluíram a grandes passos. Visto que fotografar, em suma, é utilizar a luz para reproduzir imagens como silhuetas, precisaremos voltar para 350 anos antes do nascimento de Cristo, de onde é datada diversas experiências feitas por químicos e alquimistas. A primeira descrição de algo semelhante a uma máquina fotográfica foi escrita pelo árabe Al-Hakem de Bassora, que viveu há aproximadamente 1000 anos, descrevendo uma câmara escura através de figuras que adentravam uma fresta de sua tenda. Até então, a câmara escura havia sido descoberta, mas não oficialmente relatada e explicada. A primeira máquina efetivamente surgiu das tentativas de vários pesquisadores que independentemente trabalharam para aperfeiçoar os métodos de impressão sobre papel. Como estamos observando, podemos perceber que na história da fotografia há diversos nomes, dificultando a escolha de um único criador da fotografia. Entretanto, há um nome que se destaca de todos, especialmente por ter sido responsável por oficialmente ter tirado a primeira fotografia. Niepce, hoje reconhecido como seu inventor, teve a ideia de unir dois fenômenos conhecidos, um fenômeno físico, já utilizado por artistas pelo menos desde a época de Leonardo da Vinci, a câmera obscura, e um fenômeno químico para fixar as imagens geradas pela câmera obscura, a fotossensibilidade do sais de prata, comprovada pelo físico alemão Johann Schulze desde 1727. Niepce utilizou uma placa de estranho coberta com betume e produziu uma câmera que exigia cerca de 8 horas de exposição à luz solar, invenção que batizou de heliografia. Morreu em 1839 antes de vê-la aclamada. Apesar de tudo, Niepce não conseguiu registrar seu invento. Se Niepce foi o responsável por reproduzir a primeira fotografia, é de se imaginar que os que vieram e pesquisaram sobre o assunto encontrassem erros e arranjassem melhorias. Quem levou a fama durante muito tempo foi seu sócio Louis-Jacques Mandel Daguerre. Daguerre teve a ideia de levar a fotografia para mais pessoas, e para isso iniciou estudos sobre os métodos de Niepce, para que qualquer pessoa, independente do seu nível intelectual, pudesse utilizar os mecanismos de uma fotografia. Uma visão acima de seu tempo, visto que já planejava que qualquer cidadão pudesse capturar momentos para que eles pudessem durar para sempre. Em 1835, substituiu a placa de estranho por uma de cobre coberta com prata polida. Se a fotografia do Niepce demorou cerca de 8 horas para ficar pronta, além de depender totalmente da iluminação solar, a evolução tida como um invento idealizado e construído por Daguerre permitia que cada fotografia ficasse pronta entre 25 e 30 minutos, mas ainda dependia da iluminação do sol. Da combinação entre Daguerre e do governo surgiu o daguerreotipo. Este foi o marco inicial da era atual da fotografia. Ele denominou sua máquina de daguerreotipo e o processo de daguerreotipia, para ter certeza de que a humanidade não esqueceria como havia acontecido com Niepce. Como era de se esperar, como toda superinovação, ela ficou limitada às pessoas de maior classe social e que tinham condições de ostentar uma máquina fotográfica. Também em 1835, o inglês William Henry Fox Talbot, em vez de placas de metal, utilizou folhas de papel coberto com cloreto de prata e inventou o desenho fotogênico, conhecido pelo nome de calotipia. Esse processo é muito semelhante aos processos fotográficos utilizados hoje pelas câmeras mecânicas, pois produz um negativo que pode ser utilizado para a reprodução de inúmeras cópias, diferentemente do daguerreotipo que produzia uma única imagem.
A invenção de Daguerre foi melhor sucedida inicialmente por agradar a burguesia emergente que preferia um retrato exclusivo, mas não tinha recursos para pagar um pintor. A fotografia chega no Brasil em 1840, apenas um ano após a invenção do daguerreotipo na França. O abade francês Louis Comte fez demonstrações ao então jovem imperador Dom Pedro II, que ficou maravilhado com o invento. O soberano passou a colecionar daguerreotipos. Posava constantemente para retratos e inclusive teve diversos fotógrafos oficiais que deixaram inúmeros registros da família imperial e do Brasil. No entanto, a fotografia no Brasil serviu para deixar registrado momentos dramáticos como a Guerra do Paraguai e a Guerra de Canudos. Ambos os conflitos passaram pelas lentes de Flávio de Barros. Os estúdios de retratistas só começaram a proliferar em 1842, quando o aumento da sensibilidade das placas e a criação da lente objetiva por Joseph Petzval reduziram o tempo de pose de 30 minutos para 24 segundos. Imagine se você tivesse que ficar 30 minutos parado depois que o fotógrafo dissesse X, para que a foto fosse feita. Como as pessoas a serem fotografadas não podiam se mover, havia acoplado à câmera de daguerreotipia um suporte para fixar a cabeça do modelo, fixado na cadeira. O equipamento montado ficava como mostra o desenho. Faltava um meio de conseguir popularizar a fotografia, e isso aconteceu em 1888, graças à empresa Kodak, que começou o discurso sobre todos poderem tirar suas próprias fotos sem a ajuda de profissionais. George Eastman, fundador da Kodak, anos antes de popularizar a fotografia, abriu em 1880 sua companhia de criação de chapas secas, a Westman Kodak Company. Nos anos conseguintes, a Kodak lançou sua primeira câmera fotográfica e ela vinha acompanhada de um rolo de 20 metros que permitia a captura de até 100 imagens de 2,5 polegadas. Detalhe importante, diferentemente de hoje, essa máquina não permitia a substituição do rolo, obrigando o consumidor a comprar uma câmera nova, assim que as 100 fotos esgotassem. Anos mais tarde, a Kodak foi aprimorando seus modelos, permitindo a substituição do rolo e não descartando a máquina. Além disso, as câmeras fotográficas da Kodak foram diminuindo de tamanho, se tornando mais portáteis. A importância da Kodak na história da fotografia é extremamente elevada, pois foi ela a responsável por popularizar as câmeras fotográficas, que na época os de classe baixa ainda não possuíam verba para comprar, e para baratear o custo de todos os componentes da fotografia. Se enxergamos em diversos tons, por qual razão as fotografias precisariam ser necessariamente em preto e branco? Por esse motivo, a fotografia colorida foi objeto de desejo durante anos, e nesse tempo, no século XIX, foi buscada a todo vapor. Na verdade, antes mesmo da popularização realizada pela Kodak, o físico escocês James Clerk Maxwell tirou a primeira fotografia colorida permanente. Isso aconteceu em 1861, quando Clerk estava estudando como o olho filtra as cores. Baseado nas técnicas de fotografia já existentes, tirou 3 fotos idênticas de um mesmo objeto através de 3 filtros diferentes, um vermelho, um verde e outro azul. Após fazer isso, utilizou lâmpadas com filtros das mesmas cores e projetou todos os resultados em uma única tela. E daí nasceu a primeira fotografia colorida, desde o momento que surgiu a tecnologia RGB, mas apenas mais de 40 anos depois que foi descoberto um meio de tirar uma fotografia colorida em apenas um clique. Famosos pelo pioneirismo no cinema, os irmãos Lumière inventaram autocromos coloridos. A criação deles, apesar de eficiente, era complexa, utilizando a presença de diversos componentes químicos. Além disso, o alto custo impossibilitava a utilização deles de modo comercial. Apenas em 1935 que foi encontrado um jeito de comercializar, e de novo a responsável foi a Kodak. Com o lançamento da Kodachromes, era possível tirar fotografias coloridas em qualquer lugar a preço mais justo. O problema agora era a revelação, visto que menos de 25 laboratórios em todo o globo terrestre possuíam a tecnologia necessária. Só no ano seguinte, quando a companhia alemã Agna lançou a
Agfacolor, um filme colorido que pode ser revelado em qualquer laboratório, que o problema foi resolvido. A popularização da fotografia colorida aconteceu por completo a partir da década de 70, quando os custos se equipararam às das fotografias em preto e branco. Com isso, as câmeras fotográficas não eram mais um objeto da elite, estando disponível em diversos lares do mundo todo. Apesar de tamanho avanço tecnológico, as fotografias coloridas não possuem a mesma definição em escalas de tons do que as fotografias em preto e branco. Após a invenção da fotografia colorida, há apenas mais um momento na história da fotografia que marcou época: o desenvolvimento da fotografia digital, desenvolvida em 1975 pelo engenheiro elétrico da Kodak, Steve Sasson. A primeira câmera digital utilizava dispositivos analógicos, captava imagem em preto e branco e levava quase 30 segundos para completar o procedimento. Tais dificuldades descritas adiaram a comercialização da primeira câmera digital em 15 anos, quando em 1990 foi lançada a Kodak DCS-100. Foram quase 10 anos para a fotografia digital ganhar espaço no mercado, e isso se deu graças à facilidade de armazenamento e ao baixo custo, ou custo zero, para visualizar as fotografias. Teoricamente, a fotografia digital funciona a partir da sensibilização de um sensor eletrônico conhecido como CCD ou CMOS, que transformava a luz captada em um código eletrônico digital. As imagens então armazenadas em cartão de memória podem ser vistas imediatamente. Com o passar dos anos, a fotografia digital migrou das câmeras para os mais diversos dispositivos, como celulares, tablets, webcams, entre outros. Outro fator que encantou até os mais conservadores e amantes da fotografia analógica é que, para imprimir uma fotografia digital, menos dinheiro é necessário. Apesar de baixa diferença, as câmeras analógicas ainda possuem uma melhor textura e qualidade do que as digitais, mas o número de adeptos desta é tão superior que restam poucas pessoas que ainda preferem o modo antigo. Com o surgimento da fotografia digital, duas situações podem ser observadas. A primeira é a alta qualidade das fotos tiradas por uma pessoa em um único dia. Já a segunda é a sua forma de divulgação. Se antes eram necessárias 8 horas de exposição à luz solar e era extremamente complicado revelar e copiar, hoje em menos de minutos a fotografia é tirada e divulgada para o mundo todo. O lado negativo é a falsificação. Antes era mais complicado manipular uma imagem, tentando passar uma outra ideia, mas acontecia. Por exemplo, estudiosos dizem que a lenda do monstro do Lago Ness e os registros de OVNIs são manipulações, são objetos postos em um ponto estratégico para que aparentassem existir algo que de fato ali não estava. Com o desenvolvimento do Photoshop, por vezes é difícil acreditar se aquela fotografia conta a verdade ou apenas é mais uma história inventada. Desde os primórdios da fotografia, a arquitetura tem servido de modelo para muitas imagens e sendo uma aliada para a atividade de fotografar. A fotografia dá destaque no que há de mais interessante nas formas das construções e a arquitetura. Mesmo com todo o concreto, consegue passar poesia, inspiração e beleza às imagens. Por possuir elementos interessantes para a fotografia, muitos fotógrafos retratam prédios, casas e estruturas interiores. Mas será que todos eles sabem qual é a melhor forma de fazer essa imagem? Em relação à melhor forma de fazer as imagens, tudo vai depender do propósito final da imagem, se ela é mais informativa ou mais artística. A abordagem técnica, então, vai depender dessas duas vertentes, se o fotógrafo quer explicar o que a construção representa ou se ele quer simplesmente retratar a beleza da arquitetura.